Bom dia, pessoal, bom dia. Começando a nossa live ao vivo. Botei um filtrinho aqui porque, né, essa voz e essa gripe me pegou feio. Bom dia, Elba, bom dia. Bom dia, Noemi. Tô entrando um pouquinho antes, 3 minutos antes para me ambientar, para ver se tá tudo certo aqui. Tô muito feliz de voltar para a Semana do Divórcio com Respeito, a 5ª semana, é o 5º ano que a gente promove essa semana com um intuito muito especial de levar conhecimento, informação, um conteúdo muito pensado com muito carinho durante muito tempo pelo coletivo de advogadas que coordena, né, esse movimento, o Movimento Divórcio com Respeito, que tem o objetivo aí de apresentar e levar e instigar o debate das pessoas que estão... Debate não, na verdade, consciência, né, pensar mais consciência na condução dos seus divórcios de um modo mais humano, mais respeitoso, porque a depender de como a gente conduz aí, mesmo quem está se divorciando ou quem trabalha na área, a gente pode, enfim, contribuir para uma transição muito ruim de uma família. Então, a ideia é que a gente leve informação e conhecimento para vocês. E nessa semana, hoje, a gente está aí com muitas lives pensadas com temas diversos que orbitam aí o divórcio, né? Ontem a gente já teve 3 lives, nós tivemos 3 lives. Comecei a desandar a falar aqui, não perguntei se vocês estão me ouvindo, se eu tô com ruído. Quem tá aqui é Ribeiro, a Márcia, querida, a Bárbara, minha filha amada, sempre me prestigiando, a Elba, Noemi. O som tá bom? Me escreve ali se tá bom para eu me ouvir, se não tá abafado. Posso pôr um fone de ouvido também. Mas me dá um joinha aqui para me acenar, para ver se tá tudo certo. Enquanto isso, eu vejo aqui no WhatsApp se tem alguém aqui me informando. E ontem nós tivemos 3 lives já na segunda-feira, uma às 8 da manhã, outra 1 da tarde, outra às 8 da noite. São sempre 3 lives nessa semana. Ela começou ontem, na segunda-feira, e vai até essa sexta-feira. Sempre teremos lives pela manhã, à 1 da tarde, 8 da noite, acho que exceto sexta-feira, que a live vai ser às 9, a primeira da manhã. Hoje um tema incrível, já falo dele. Mas à tarde, as lives de ontem nós falamos sobre os primeiros passos, tudo que uma pessoa que está pensando em se divorciar, um casal que está pensando em se divorciar, enfim, que você está ali nesse começo, como é que eu devo conduzir, o que é importante, o que eu preciso prestar atenção, os cuidados que eu tenho que ter para já adotar um tom do respeito, né? Pensando no todo, ampliando expandindo o seu pensamento de que porque um divórcio não diz respeito só a gente, né? Especialmente quando nós temos filhos, né, envolvidos. Então essa foi uma live das 8 da noite, a live da 1 da tarde, tô aqui falando ao contrário, ela foi uma live que abordou a parte empresarial, né, o lugar da empresa no divórcio, a importância de acolher e preservar os direitos de quem está se divorciando, mas também prestar atenção que, a depender de como nós conduzimos um divórcio, isso pode afetar a empresa, pode afetar os seus fornecedores, os seus pares e aí a perda de valor da empresa ou até mesmo algo mais sério, né, na condição dos negócios. Então é bom. Foi uma live muito rica por isso, com 2 professoras, né? A Rosa que conduziu, à noite foi a Marília com a Luana Aguiar, e pela manhã tivemos uma live muito boa com a Renata Vilela, que abordou aí o que a gente pode esperar ou deve esperar de um advogado que conduz o divórcio, né, de advogado que a gente procura, né, o que eu devo esperar. E também foi uma live para conversar com os nossos pares, né, porque para quem não me conhece, né, eu fui falando, não fui me apresentando, eu sou a Valdirene da Molinha, Val da Molinha, falo de Curitiba, sou advogada colaborativa. E essa live conversou com os nossos pares ontem e chamou a atenção aí do pessoal para como é que a gente conduz, acolhendo, porém, ajudando o cliente a objetivar as suas questões de um modo respeitoso, né. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Noemi, me conta se vocês estão aqui. Deixa eu ver, eu vou descer um pouquinho
se o meu áudio tá ok. A Bárbara deu ok, bom dia. Então é isso, gente. Eu vou aqui chamar a nossa convidada para a live de hoje, que fala, essa nossa live é sobre o tema pets, né? Animais de estimação. Nós já fizemos ano passado com a Ana, né? A Ana, Ana Paula Santelena, ela é especialista no tema. Vou convidá-la aqui já, acho que ela está me chamando para... A última live que eu fiz ali no IBPC, acabou que eu não consegui chamar o meu pessoal. A Ana tá entrando. Oi, Bom Ana. dia, Bom dia, deixa eu me arrumar aqui para aparecer melhor. Tudo bom, Ana? tô bem. E você, como tá, Val? Tô ótima. Assim. Eu quero perguntar para quem está entrando se o nosso som tá bom, se tá dando eco, para gente, se eu tenho se a gente tem que se mutar, porque ontem eu vi que uma das lives deu essa questão do time, assim, quem puder nos dizer que está tudo bem. Bom dia, Ana, bom dia, Sandra. Tem uma turma aí que veio tomar café com a gente, Ana Paula. Poxa, coisa boa. Eu acho que até agora ninguém falou nada do nosso som, deve estar bom, né? Tá bom para você? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Me parece que não tem nenhum delay, nada, acho que tá tudo certo. Perfeito. Ai, que bom, Ana. Estou muito feliz de estar aqui com você. Um pouco antes de te chamar, eu já estava contando da semana, né? Como é que foi ontem, o que vai ter para frente. Quer dizer, para frente não falei ainda, né? Mas hoje, à 1 da tarde, assim, para quem está aqui, a gente vai ter uma live sobre o divórcio grisalho, né? O divórcio num outro momento de vida. E os cuidados que a gente precisa ter, com uma equipe bem bacana. A gente vai abordar a questão financeira, vamos abordar a parte jurídica, mas também a parte emocional, tudo que orbita, né, um divórcio. Então, vocês Sim. ficam convidados aqui. Essas lives, elas ficam gravadas. Então, para quem está nos vendo hoje, bom dia. Para quem vai nos ver no futuro, pessoal do futuro, boa tarde, boa noite. Vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e aqui mesmo no perfil do Instagram. Ana, estou muito feliz de estar aqui com você. Você fala da onde, Ana? No passado você estava na Itália. Eu continuo. Continua na Itália? Ah, que Continuo. uma live internacional, né, Ana? Sim, sim. Aqui por Curitiba, imagino que esteja frio, mas por aqui muito calor. Ai, que delícia, que inveja de você. Aqui, agosto veio para ficar, ele é um mês que não acaba, ele é intenso e ele veio para ficar no frio. O frio nos abraçou. Por isso essa voz aqui que eu tô, essa voz, como diria Gal, essa voz tamanhamente rouca, né? Ai, meu Deus. Então, Ana, eu vou seguir o roteirinho do que a gente conversou, mas antes eu queria trazer um pouquinho do roteirinho, mas eu vou pedir, vou subverter um pouquinho para trazer um poema, porque, enfim, eu também sou do mundo da literatura, adoro, e acho que a arte sempre nos ajuda a expandir, né? Então, ontem à Sim. noite eu fiquei procurando um poema para dar início à nossa live aqui. É bem curtinho, é do Drummond, e eu achei lá no perfil do Carlito Azevedo, que é um grande poeta brasileiro, que maravilhoso. É, tá, o nome do poema é História Natural. Cobras cegas são notívagas. O orangotango é profundamente solitário. Macacos também preferem o isolamento. Certas árvores só frutificam de 25 em 25 anos. As andorinhas copulam no voo. O mundo não é o que pensamos. Bonito, né? Curtinho. Lindo. É um Lindo. poema que ajuda a gente a pensar, porque a nossa live, o tema hoje, pessoal, é sobre pets, né? Sobre animais de estimação, nesse período de transição do divórcio, né? Divórcio e pets juntos e separados, porque a gente precisa, tô com a minha colinha aqui, pensar que hoje o direito, né? O direito já não vê os animais como uma coisa, né? Já está aí muito bem debatido como uma propriedade, como apesar de estar na lei ainda dessa forma, mas o entendimento aí, a jurisprudência caminha com a sociedade, o entendimento aqui, os animais de estimação são seres sencientes, né? E que eles integram o núcleo familiar e por isso daí vem o conceito de família multiespécie. Esse é o nosso tema hoje, né? Essa live foi uma das mais vistas do ano passado, na nossa 4ª semana do Divórcio com Respeito. E é um tema que chega aos nossos consultórios cada vez, nossos escritórios cada vez mais, e eu sei também das minhas colegas psicólogas que é um tema que chega nos consultórios a cada vez mais, né? E a gente, às vezes, precisa, às vezes não, muitas, a gente precisa do apoio da parte emocional.
Porque o direito também está em debate, está em evolução. A gente tem decisões muito conflitantes no judiciário. Então, esse é o objetivo, conversar contigo, né? A Ana, que é psicóloga, que atua desde 2015 com foco na psicologia aplicada ao vínculo humano-animal, é especialista em intervenções psicológicas baseadas na teoria do apego, comportamento animal e possui formação em luto, em terapia relacional sistêmica e zoantropologia. Ela atualmente cursa um Master na abordagem cognitivo zoantropológica na Universidade de Parma, por isso que você fala daí, né? É mestre em psicologia pela PUC São Paulo, onde pesquisou a aquisição da linguagem em crianças pertencentes à família multiespécies. E é idealizadora também do Humano Animal, Instituto de Psicologia, voltado à promoção de conhecimento e acolhimento em temas com vínculo humano-animal, luto pet e relações multiespécies. Enfim, é uma fera, né, Ana? E sou tutora da IC agora, e já tive na minha composição familiar o Thor e a Kate, que já partiram, né? Olha, é Ficaram isso mesmo. por um tempo. Então, E, viveu isso, né, Ana? Viveu essa história. vivi. E eu diria assim, existem separações que acontecem pela partida, pela finitude da vida, e outras separações que acontecem e que promovem um luto, ainda que não pela morte concreta, mas por uma separação, né? Ainda que essa separação seja desejada, planejada, todo rompimento de um vínculo, ele vai desencadear um processo de luto. Então é tão importante a gente falar do divórcio com respeito, porque é, eu acredito muito nesse nome, porque ele é com respeito mesmo, com respeito às emoções, ao processo de luto que desencadeia, à parte financeira, aos filhos, aos animais que integram essa família, né, aos negócios. Então, é algo bem amplo e cuidadoso para que esse processo aconteça da melhor forma possível, de uma maneira respeitosa, também para aquele que não tem voz nessa conversa, que é o animal. De outra espécie, né? Porque a gente esquece que a gente também, que humano também é uma espécie de animal. Mas então acho que um pouco da nossa conversa aqui vai na linha para chamar a atenção das pessoas que existe alguém ali que é de outra espécie e que certamente foi adotado com muito amor e que também precisa de cuidados neste momento de separação. Sim. Perfeito, perfeito, né? Nossa conversa aqui, né? A gente pensou em separar nosso roteiro em duas partes, né? Uma parte um pouco filosófica, né? Porque não, Sim. né? Quem me conhece Sim. saberia, ainda bem que você já propôs isso. E uma parte prática, né? Na parte filosófica, você até me colocou isso, né? Será que não pensar, né, nos pets no divórcio é um reflexo do nosso olhar antropocêntrico, né? E como daí eu emendaria uma pergunta, já que a gente vê na sua história, na sua biografia, a sua especialidade na teoria do apego, né? Como é que a teoria do apego ajuda a gente a entender o impacto do divórcio nos animais, né, e seus tutores, né? Nos dois lados, né? Se você puder contar um pouco para a gente disso, acho que é Sim. importante, né? A base para as pessoas pensarem as questões práticas, né? Sim, porque eu acho que todo esse movimento não acontece só no nosso núcleo familiar, acontece na nossa sociedade e a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso, até para entender um pouco mais sobre essa relação e o que vai se desencadear, né? Seja na psicologia, no direito, né? Então a gente vem caminhando, por exemplo, por um chamado de novas leis relacionadas que regulamentem essa relação, que protejam também os animais, né? E precisamos também de um embasamento teórico dentro da psicologia que compreenda como esse vínculo se estabelece. Afinal, ele é saudável, ele não é saudável? Então, a gente já teve vários movimentos ao longo da história da humanidade nessa relação, que não é recente. A nossa relação com os cães, por exemplo, tem 44 mil anos, aproximadamente, né? E como é que é essa relação na sociedade que a gente vive hoje? Hoje,
já se sabe que estou falando dos mamíferos e especificamente dos cães agora, eles, assim como nós humanos, estabelecem uma pessoa de referência. Eles vivem há 44 mil anos gente, e desenvolveram essa capacidade de estabelecer esse laço afetivo, esse laço que proporciona não só o afeto, mas também a segurança. Segurança em que sentido? A teoria, que foi uma teoria criada no pós-Segunda Guerra Mundial por um inglês chamado Bowlby, ela olhou para o desenvolvimento psicológico naquela época humano a partir dos vínculos. Então, qual que é o grande tema central da teoria do apego? E eu vou dar exemplos, eu tenho certeza que vocês vão se identificar e vão concordar. Nós temos na relação com o outro algo que nos possibilita sentir minimamente seguros. Seguros para estudar, trabalhar, fazer as nossas coisas da vida, e seguros o suficiente para entender que se alguma coisa acontecer de ruim, eu tenho um porto seguro e uma base segura a quem recorrer. São poucas as figuras ao longo da nossa vida que nós vamos estabelecer isso. Então, por exemplo, se você bate o carro, se você tem uma notícia ruim, ou você teve um dia de trabalho ruim, para quem você imediatamente pensa de recorrer? Normalmente essa é a mesma pessoa, né? É a mesma referência. Eu lembro que uma vez em Curitiba eu bati o carro, nada grave, estragou bastante o carro. A culpada fui eu bati na traseira de um caminhão, e eu fiquei razoavelmente bem resolvendo todas as coisas. Quando meu marido chegou, eu comecei a chorar. Quando eu vi ele, eu comecei a chorar. Então, até para a gente se vulnerabilizar, a gente precisa se sentir minimamente seguro. Né? Então, a minha figura de apego, a minha base segura se fez presente naquele lugar, e aí eu consegui me vulnerabilizar. E aí, é claro, quando eu chego em casa, eu recebo o carinho dos meus cães, eu troco afetos com eles, eu saio para passear. Isso também se apresenta como uma figura de apego, como uma referência secundária. Então, os estudos dizem hoje que, olha, a gente estabelece essa relação com humanos, a teoria do apego, o Bowlby já contou isso pra gente, mas as pesquisas já estão revelando que, opa, isso está rolando também com os cães. A gente sabe que acontece com outras espécies também, mas o que a gente tem de mais pesquisas nesse momento é relacionado aos cães. Então, os gateiros e gateiras, não me odeiem, por favor, é que eu sei que rola com os gatos também, é que a maioria das pesquisas, ela está sendo realizada com cães nesse momento. Então, os cães também têm, e vice-versa, na gente, uma figura de referência que, diante de uma separação, tem implicações psicológicas para um animal. Que, apesar de ser de uma outra espécie, é senciente. Significa que vive, é capaz de viver as emoções, é capaz de vivenciar um estresse, um processo de luto diante de uma separação. E isso raramente vem considerado, até porque às vezes nem os filhos humanos vêm, né? Mas é alguém que também vai sentir o reflexo de como essa separação vai ser conduzida. Com implicações reais, concretas, com implicações de possíveis grandes impactos, né? Porque eventualmente para as crianças você pode contar, olha, vai ser assim, vai funcionar assim, vai ser assado. E o animal que não está entendendo muito bem o porquê que não existe mais aquela configuração, né? Ou que muitas vezes fica abandonado, né? Então a gente fala muito, Val, talvez as pessoas vão achar que eu vou exagerar agora, mas a gente fala muito de maus tratos, aqueles de não dar água, comida, acorrentar, mas um divórcio não englobe também o bem-estar do animal é um tipo de maltratamento. Entendi. Bom.
o mal-estar no sentido de não prestar atenção do apego, né? Do vínculo com a pessoa que estabeleceu, né? De De distanciamento. negligenciar, exato, de negligenciar que esse animal também faz parte desse núcleo familiar, que tem esse núcleo familiar como uma referência, a sua rotina com essas pessoas como uma referência, e de que essa separação vai desencadear por si só um impacto também neste animal e que precisa ser levado em consideração e manejado. Eu imagino. Eu penso também, assim, que eu acho que é uma via, né, de mão dos dois lados, né? Penso, né, que da mesma forma em que, quando você me fala do estabelecimento de um vínculo, né, também também o humano nessa relação sofre, né, se não prestar, assim, se o casal entrar num conflito de tal forma, né, com relação ao compartilhamento da convivência e não prestar atenção em quem realmente o animal tem vínculo afetivo, né? E usar o animal, talvez, muitas vezes, como se faz com filhos, né? Acontece muito isso, né? Que é utilizar o filho como um objeto de batalha para conseguir questões financeiras ou simplesmente para atingir o outro mesmo, né? Magoar, enfim, né? Provocar o outro. Tem impactos, né, emocionais também no humano, né? De um lado e de outro, assim. Então, é muito sério, né? E eu penso assim no adoecimento que vai existir do humano e no adoecimento do animal, né? Como você disse, não é que não está sendo alimentado, não é que, não, que a subsistência mínima para a vida não está sendo feita, mas tem essa questão emocional, né? Exato. Então é muito importante mesmo. Eu acho que obrigada por entender sobre a teoria do apego, né? Hoje eu estou vivendo. Minha filha adotou uma gatinha, minha filha no Brasil, a do Canadá também tinha um gato, né? Enfim, ela adotou. E eu vejo o quanto isso transforma mesmo a vida, transformou a vida dela, como é alguém que ela se preocupa, como é alguém que ela sente falta, ela viaja bastante ao trabalho. Então, eu fui olhando essa transformação de perto, porque eu mesmo não tenho animal em casa, né? Não tenho muro no apartamento, enfim. Mas já tive quando criança. Mas eu vivo de perto, outros amigos que vivem, que se, né, não estão vivendo o processo de divórcio, mas já recebi no escritório questões como, que é o que eu até te perguntaria na sequência, né? Muitas dúvidas surgem, né? A partir desse entendimento de base, né? Do que é o animal hoje na sociedade, né? Do que você já nos trouxe como fundamento para a gente pensar as questões práticas, né? Pensar, por exemplo, as dúvidas, como é que divide cuidado, é um monte de dúvida, né? Rotina para manter, né? O que significa? A minha pergunta para você é pensar em uma família multiespécie diante da ruptura conjugal. Como é que a gente pensa, por exemplo, compartilhamento de vivência, né, da vivência? E quais são os sinais que a gente pode, talvez, perceber nos animais ou na gente mesmo, né? Do luto, né? Da separação, que tem um luto que não vou dizer que é natural, não sei. É o luto que acontece, que é decorrente daquela situação e que ele perdura no tempo, né? Em algum momento, se esse tempo durar muito, eu imagino que a gente esteja diante de um adoecimento, né? Que não tá saindo da linha do que é decorrente e natural de um rompimento, entrando no adoecimento, né? Como é que eu falo disso, né? Como é que eu presto atenção? Como é que a gente entende isso, sabe, Ana? Eu acho que, em termos práticos, uma família que está avaliando a possibilidade de um divórcio, como é que ela pode pensar também no que ela precisa organizar em relação a esse animal? Eu acho que a primeira coisa é pensar assim, ó, quem é a pessoa de referência desse animal? Com quem ele tende a buscar refúgio? Quem é a figura de apego desse animal? Né? Quem é a pessoa que, dentro dessa composição familiar, normalmente é a referência do animal? Né? Pode ser mais de uma, sim, pode ser mais de uma. Existe normalmente uma principal e outras secundárias, como também acontece nas nossas relações humanas. Esse é o primeiro ponto. Quem é a pessoa de referência que esse animal já estabeleceu esse tipo de relação? O segundo, acontecendo um divórcio, como é que vai ficar a rotina dessas pessoas? Porque também não é
esse animal ter a preferência de ficar com a sua figura de referência, que ficará, a partir do divórcio, 12 horas por dia fora de casa, né? Quem é que dentro desse contexto tem mais tempo para poder dedicar para as necessidades desse animal, né? Como é que é a rotina desse animal? Ele passeia ou não passeia? Acontecendo o divórcio, vai ser possível manter a mesma clínica veterinária que ele frequenta, a creche, se eventualmente ele frequenta? Ele vai sair de uma área extremamente urbana e vai para uma área mais próxima do natural, ou o contrário, porque isso muda tudo na hora do passeio do animal, né? Ele vai precisar, de repente, as pessoas moram numa chácara ou num lugar, num bairro que não é central, e a pessoa que vai ficar com a tutela desse animal vai se mudar para o centro da cidade, para o centro de São Paulo. E esse animal não era habituado até então a buzina, carro, etc. O animal vai precisar passar por um processo educativo. Então, quando a gente começa a pensar em todas essas coisas, a gente que não se limita única e exclusivamente a uma guarda compartilhada, que eventualmente não necessariamente é bom para o animal. Pode ser que o melhor para aquele determinado animal, a coisa mais, a melhor solução seja ele ficar com uma determinada pessoa sem a guarda compartilhada ou a visitação. Isso precisa ser avaliado por um veterinário comportamentalista ou alguém, um profissional do comportamento animal. Então, não se resume a guarda compartilhada e o estabelecimento de uma questão financeira, né? E ainda dentro da questão financeira, eu diria, nós temos os custos ordinários, vacina, etc., aquilo que é dentro da rotina, e se esse animal tiver um eventual problema e com custos extraordinários, né? Então, quando a gente resume, e eu acho que também, na medida que eu vou evoluindo nos meus estudos, eu sinto a diferença do que eu te disse na live do ano passado. Eu acho que a gente cresceu um pouquinho nesse sentido. Pensar só em guarda compartilhada e o estabelecimento de uma quantia de dinheiro é um pouco antropocêntrico também, porque a gente está desconsiderando a subjetividade desse animal. Subjetividade em que sentido? Ele é alguém com interesses, ele é um ser vivo com interesses, com motivações, com emoções, tal qual os outros seres humanos. Então, acho que eu queria mais jurisprudências que levassem em consideração também os aspectos emocionais. E ok, já é um progresso e tanto ser considerado família, já é um progresso e tanto o juiz relacionar a tutela à afetividade, já é um progresso e tanto. Mas podemos dar um passinho avante, né? Sim, sim. É muito bacana te ouvir, assim. É claro que a gente, se eu transporto, eu não devo fazer isso, mesmo as decisões do judiciário eu tenho visto, né? Elas não pura e simplesmente transportam o pensamento que a gente adota, convivência, manutenção financeira e guarda para uma criança, né? Não é essa a ideia, mas enfim, é o que a gente tem de recurso por analogia. Mas ainda assim, claro, esse contexto da subjetividade precisa encontrar lugar com essa família, né? Também o que ela consegue dar conta, né? Do tempo, do ponto de vista financeiro, enfim, financeiro, prático também. Como a gente faz com crianças, né? Ela tem a voz, mas também essa família com essa criança, ela tem uma configuração, né? O que é possível de ser feito, né? Eu penso assim que é um convite para refletir profundamente antes de tomar uma atitude de você adotar um cão, né, de um animal de estimação, trazer para sua vida, né? Por muitos anos é uma vida, precisa ter refletir com muita profundidade mesmo, o que é esse passo que eu estou dando na minha vida, né, ou na nossa vida, né, na nossa vida eu digo que às vezes é um caso de uma pessoa que tem o seu animal e depois passa a viver com alguém, né? E esse alguém já tinha, né? Ele já entrou numa família, né? Muitos pés. E aí é uma situação, mas também muitas vezes é o que acontece.
é uma decisão de família, né? Adotar um animal, ter um animal, né? Porque é por muitos anos, né? Eu não sei quantos anos vive um cachorro, mas gato eu já sei que vive 20 anos, mais até, né? E ao contrário do que acontece com quem tem filhos humanos, num período de 15 anos, você já tem alguém bastante independente, né? Que pode se alimentar sozinho, que já tem as suas coisas. Mas no passar de 15 anos de um animal ou de um gato, ele não vai se tornar independente para coisas básicas, se É, alimentar, passear, vai ser tutelado por você e há uma tendência muito grande desses cuidados se intensificarem na finitude do animal, né? Então, são cuidados que são muito parecidos com o cuidado da parentalidade entre humanos, e que tem uma forma diferente da gente se relacionar. Então, eu acho que também é importante pensar, esse animal vai mudar da casa, todas as pessoas vão mudar da casa, como que esse animal se relaciona com a casa, essa criança tem filhos pequenos, qual é a representatividade, qual é a ligação entre a criança e o animal, são muitos fatores para se conversar que eventualmente pode ser começar a ser fomentado pelos profissionais. Seja o terapeuta familiar que está acompanhando essa família, ou o próprio advogado, como é que é essa configuração familiar? Vocês já pensaram em relação ao animal X, Y, Z? Se tem mais de um, se vai separar esses animais, se não vai separar os animais, né? uhum, uhum. Envolver também a figura do médico veterinário comportamentalista, do profissional que se dedica à educação canina ou felina, para Sim. também ajudar nesse processo. E aí, sempre que eu falo desse assunto, sempre aparece alguém depois me falando assim: ai, nossa, mas que absurdo, que até tem que pensar até nisso. Olha, não pensar nisso reflete justamente aquilo que a gente estava falando, que é o que a gente vive ainda hoje, desse conceito do antropocentrismo, que é colocar o ser humano como espécie super soberana e que tudo aquilo que é diferente da nossa espécie não tem valor. É, é. Assim, na verdade, é importante o pensamento porque, infelizmente, na nossa sociedade acontece isso, né? Quando o direito começa a dizer para você que essa atuação, né, gera efeitos jurídicos, né, que é o que tem acontecido, né, com relação aos animais, aí as pessoas são convocadas a refletir pela dor, né, pela punição, infelizmente, né, que eu acredito muito mais quando a gente se instrui e começa a entender por que disso, né? Por que o direito vem e determina que precisa ser assim, que precisa ajudar, enfim, né? Porque está reconhecendo aí uma espécie, né? Que precisa de proteção e que tem uma vinculação com o humano e que é fundamental. Eu fiquei com uma dúvida quando você fala, eu anotei aqui, a pessoa de referência do animal, né? Porque mais e mais, a gente tem também as situações difíceis, sabe, Ana? Que são as situações em que o casal se divorcia e aí a briga é quem vai ficar, quem vai pagar essa conta, né? Quem vai cuidar, né? Porque daí parece que aquele também animal tá ligado a uma história de vida e eu também não quero mais, né? Infelizmente a gente tem casais assim. Não é, e também não é incomum, né? Temos as pessoas que estão ali brigando para os dois terem, para os dois ficarem juntos, mas também tem aqueles que estão, né? Se não um lado, né? Eu tolerei você ter adotado esse animal, agora eu me divorciei, esse assunto é seu, né? Como é que, gente, porque esse é um dado jurídico, dado da jurisprudência que eu notei na pesquisa que eu fiz, né? Quem que vai ser responsável pela contribuição financeira por esse animal? Aquele que possui vínculo, né? Se tem com os dois, se tem com um. E existe assim uma discussão na teoria sobre se o animal, em geral, possui vínculo com um só, ou possui com mais pessoas. Eu fiquei nessa dúvida, sabe? Porque esse é o dado concreto numa decisão, né? Sim, sim. Que normalmente é o que a gente tem, né? O estabelecimento de uma guarda compartilhada e a questão financeira, né? Eu penso assim, ó, não existe, Val, um protocolo que vá servir para todo animal, porque nem todo animal é igual.
que precisa começar a pensar em uma avaliação daquela família, daquele animal, daquele contexto e do que a separação vai implicar. Vou sair de um bairro extremamente arborizado em que o meu animal tem espaço para um apartamento pequeno no centro de Curitiba. Esse animal passeava todos os dias, não vai mais poder passear. Esse animal fica bem indo e vindo da casa de um ou de outro, ou não está bem, não fica bem. Então, não existe um protocolo, e assim como no direito, eventualmente, há uma decisão de esta criança não pode ficar com nenhum desses genitores, e infelizmente no Brasil a gente não tem uma estrutura que acolha os animais, mas em algum momento pode ser que por questões de bem-estar, o melhor para aquele animal não seja ficar com nenhuma daquelas pessoas. Existe naquela família ampliada de tios, primos, parentes, outras pessoas que possam ajudar e acolher esse animal, mas eu acho que, acima de tudo, é colocar o animal como protagonista também nesse processo. Ele vai ser impactado e o que é melhor para este animal, né? E aí também entra um pouquinho nas questões de casal, né? Ah, eu não queria esse animal e você pegou, ok, mas com o seu consenso entrou dentro da sua casa, né? E aí começa a revelar muito de quem você é civilmente, você é capaz de arcar com a responsabilidade. Pode ser que um animal fique muito bem ficando com uma das pessoas do casal e o outro faça uma contribuição financeira. Pode ser que o animal fique bem com isso. E tá tudo bem. Isso é uma questão. As E tá tudo decisões que eu bem. tenho visto, assim, as decisões são no sentido se não é compartilhado, né? Se não é compartilhado e se só um fica, não tem direito à visitação, é só de um, esse um é que fica com o encargo O financeiro. encargo, sim, está Esse sendo atrelado àquilo que é. ao vínculo afetivo, né? E aí é o que acontece. Por exemplo, uma colega, antes da gente nossa live, eu fiz uns pedidos, pessoal, me diz o que está chegando para vocês nos seus escritórios, o que vocês já vivenciaram, né? Porque eu, por exemplo, fiz um divórcio de um casal que tinha 3 animais, né? Um, inclusive, estava bem adoecido. Um casamento já de uma história de, acho que 17, 18 anos. Esses animais, alguns eram jovens para adultos para idosos e outros já era idoso, né? E ele claramente disse, olha, eu não me vejo responsável por arcar com tudo isso, porque, enfim, eu não tinha essa afetividade, eu não quis, nunca quis, né? E ela disse, usou como você, né? Olha, usou essa mesma expressão, olha, mas você aceitou, você tava, as crianças, você entendeu naquele tempo que para as crianças era bom. E, enfim, a gente viveu com eles, assim, eu preciso não só da tua contribuição financeira, mas como você me ajudar a passear às vezes, porque também eram animais grandes, os dois. Ela ficou numa residência, ele foi para um apartamento, eu preciso do teu apoio, não só com os filhos, como com os animais, porque eles também são importantes para os nossos filhos, né? Como era um procedimento colaborativo, Claro. então a gente tinha chance de conversar, Aumenta muito. eu tive chance também de trazer julgados e dizer, olha, tem decisões para todos os lados, esclarecer, enfim, mas eles conseguiram consensuar. Mas era visível quanto ele estava contrariado, né? Mas esse é um caso em que ele podia financeiramente. Agora, tem um outro caso de uma colega que me diz, olha, são 6 animais, e a ex-cônjuge entende que é a família mesmo dela, não tem filhos, ela tem uma intensidade, ela quer permanecer com o seio, mas quer que ele ajude. Mas também não quer que ele conviva, né? Ao mesmo tempo, ele é alguém que não tem condições financeiras de ajudar, né? Não tem condições de ajudar esses 6 animais. E também usou essa expressão, né? Ao longo do tempo eu não tinha o que fazer, foram sendo inseridos animais e animais na nossa história. E agora eu me vejo aí sem essa condição de dar apoio, né? Também lá é uma negociação colaborativa. Agora, por último, tem um outro caso de uma grande colega, assim, que faleceu o ex-companheiro, eles se divorciaram, o animal ficou com ele, era uma casa, e ficou ali ela podia fazer até a convivência com ele ficou responsável pela manutenção financeira, mas aí ele faleceu. Quando ele faleceu, os filhos, que não tinham uma boa relação com ela,
enfim, abandonaram o animal, né, a ponto dele quase de decidirem que talvez precisasse finalizar a vida desse animal, né, enfim, que é outro assunto também, né, Ana, muito sério, esse assunto de como é o fim da vida do animal, enfim. E aí ela resgatou esse animal, levou para um outro lugar, porque ela não pode, ela mora numa casa pequena, ela está custeando, ela não poderia financeiramente, e agora ela discute com espólio isso. Espólio, né, com os filhos que estão ali inventariando o patrimônio do pai e esse animal que é era uma obrigação, uma responsabilidade do pai, né? Então, veja, olha os desdobramentos que a gente tem no direito, né? Sim, sim. Eu não me lembro se na nossa live do ano passado eu dei um exemplo que ficou muito marcante para mim, de uma família que o casal se divorciou e tinha uma filha adolescente. Tem uma filha adolescente. E eles decidiram morar no mesmo prédio para facilitar a convivência. E aí essa família, a mãe decidiu adotar uma cachorrinha e começaram a colocar as regras na casa do que podia, o que não podia. E na casa da mãe, a mãe não queria que a cachorrinha subisse na cama, dormisse na cama e tudo mais. Só que às quartas-feiras era o dia que a filha ia para a casa do pai, no mesmo prédio, e fins de semanas alternados, né? Além da convivência diária, existia uma boa convivência. E aí o que acontecia? Que em alguns momentos, alguns dias da semana, a cachorrinha chorava durante a noite, porque ela ainda estava se adaptando, ainda era bebezinha, e outros dias não chorava. E aí o que se identificou? Quando ela não chorava, é porque a filha estava em casa e pegava na cama, colocava junto na cama. E os dias que ela chorava, era então porque a menina tinha ido para casa do pai sem a cachorra e a mãe pegou ela no flagrante. Então, tô dando esse exemplo que, ok, a gente dá um pouco de risada, para o animal implica sofrimento, e a gente está falando também da importância de existir entre essa família que está vivendo separado uma concordância entre as coisas. Porque, é muito lindo falar de guarda compartilhada. Depende. Se a gente começa a confundir o animal, na casa de um pode subir na cama, na casa do outro não pode. Tô dando exemplos, né? Quando vai para casa de um, tem passeio. Quando vai para casa do outro, não tem passeio. Ou tem determinadas regras em uma casa, determinados horários de comer em uma casa, em outra não. Isso confunde o animal e prejudica o bem-estar do animal. Né? E aí, dentro daquilo que você me perguntou, que sinais a gente pode entender de quando um animal tá sinalizando que não tá legal, né? A primeira coisa que a gente pode observar é a mudança no comportamento desse animal. Se ele era mais ativo e ficou menos ativo, ou se ele era menos ativo e ficou mais ativo. Comportamentos que a gente entende que são naturais da espécie, como, por exemplo, cavar, latir, roer, começam a ficar compulsivos, começam a acontecer com uma frequência maior, né? Ou se esse animal começa a ficar apático, desmotivado, fazia certas atividades, brincava e não brinca mais, né? Todos esses sinais precisam de uma avaliação veterinária para descartar eventuais problemas de saúde, mas precisam também de uma avaliação relacionada ao comportamento e ao bem-estar. Então, são esses sinais que a gente tem que ficar atento, que são os mesmos sinais quando uma das pessoas da família falece. Isso também pode acontecer, porque a gente tem, de novo, numa visão de achar que só o ser humano que experiencia o luto, né? O luto, ele não é só uma experiência cognitiva. A gente não vivenciar o luto só porque a gente sabe que a nossa vida é finita. Ele também é uma experiência instintiva, né? Tanto que às vezes a gente vê na internet vídeo de animais manifestando o luto pela perda de alguém do seu grupo, do seu bando. Então, os animais também experimentam esse processo, que também vai acontecer na separação. Um luto por uma separação, por uma perda simbólica. As pessoas não partiram, não faleceram, mas existe
toda uma mudança nessa dinâmica. Né? Uhum. Uhum. É um assunto sério, né? É um assunto muito sério. Eu gosto muito De muita responsabilidade, de sim, muita responsabilidade. de muita Quando eu fui responsabilidade. adotar, quando eu fui adotar a Ike aqui, Val, eu preenchi um formulário de 8 páginas. E uma das perguntas era assim: havendo um divórcio, qual é o pré-acordo? O que você pensa sobre isso? Quais são as negociações prévias? Lembrei de você na hora, porque para poder adotar eu já tinha que responder essa pergunta. Olha, se as coisas mudarem, quem não for ficar com o animal está disposto a arcar financeiramente, está disposto. É de comum, parecia quase que eu estava casando outra vez, né? É de comum acordo quem tomou a decisão de ter esse animal. É muito bacana você falar isso, porque a gente tem os acordos os prenups, né? Que são os acordos pré-nupciais, né? Trazer também esse assunto como uma cláusula do acordo, né? Mesmo que se não tenha um animal de estimação, mas que E venha aí, a ter, assim, né? é o casal que assina, né? Então, automaticamente é um documento oficial, mas que promoveu uma conversa. Que promoveu uma conversa. Promover uma conversa, isso é importante mesmo. Promoveu uma conversa. Olha, eles estão perguntando isso aqui. O que você pensa sobre? Né? Porque a gente é muito bom de organizar festa de casamento, mas a gente não conversa sobre assim, ok, e se não. Eu não gosto de usar a expressão não der mais certo, porque deu certo até aquele Sim, momento, né? sim. Mas e se isso se tomar um rumo diferente do planejado? O que é importante? A gente não fala sobre finitude da nossa vida. Como você gostaria do seu funeral? Que coisas Uhum. são importantes para você? Existe um documento onde você tem as suas senhas de banco, as suas. O que é importante? A gente não fala de testamento vital. Eu fui começar a conversar com a minha mãe sobre isso, ela já falou assim: Deus que me livre, nem fala numa coisa dessa. Vai atrair, Mas, vai atrair. exato, mas pode acontecer. E se acontecer, a gente se vê num momento Conversou, né? emocionalmente difícil e sem as coisas importantes, né? Então, a gente precisa conversar sobre finitude. Precisa conversar sobre o depois, né? A média de casamento no Brasil, os casamentos no Brasil, eles duram, vou usar essa expressão, duram menos de 11. Já foi 11, agora tá menos de 11. Se você imagina que um casal em 2 anos de casamento adota um animal, esse animal vai estar vivo, né? Assim, vai ter sempre uma questão aí com relação aos animais. Então, conversar sobre isso já no acordo prenupcial, né, assim, nos combinados desse casal é importante. É muito importante, é saudável. É muito saudável. E acho que o respeito, né, quando a gente fala do movimento divórcio com respeito, o tempo todo a gente quer pensar em questões que merecem um cuidado para na hora da ruptura, né, poder dar um tratamento de forma que não se machuquem muito, né? Porque se machucar, a gente sempre vai se machucar, né? Porque ninguém faz um projeto de vida casando pensando que é para daí logo ali não ter mais isso. Mas é um dado concreto. As famílias, a gente já não vive mais o mundo do amor romântico, né? As pessoas se casam e, enfim, mudam e decidem não mais viver aquele projeto juntos. Então, se a gente já sabe disso, que é um dado concreto no mundo, não só no Brasil, mas é importante trazer para uma conversa, né? Claro, e até da gente entender assim, ok, no formulário que eu preenchi, a gente elegeu que eu seria a pessoa que teria tutela do animal no caso de um divórcio. Só que eu preenchi esse formulário antes da chegada da Ike, que é uma puxa-saco do meu marido que tem nele a figura de referência. Então, talvez eu precisaria, inclusive, rever isso. Mas é claro que o movimento é o bem-estar de alguém, outra pessoa que eu trouxe para minha família, que eu trouxe para minha casa, vem em primeiro lugar. Daria para modular a cláusula pré-conjugal para dizer, né? Exceto se serão dos dois, exceto se o animal, né?
criar aí um vínculo claramente, demonstrado que o animal tem um vínculo com né, um tutor, o outro tutor, enfim. Dá para modular e pensar numa situação, porque o documento também tem que ser orgânico, no sentido de dinâmico, de acompanhar o que acontece na vida, né? E é sempre Exato. possível, né? Hoje a gente também tem, é sempre possível de ser revisto algumas questões, né? No documento e fazer recontratos, né? Sobre isso. É muito, muito bacana de ver você dizer. A gente falou isso sobre ontem sobre isso numa live, sobre que respeito também passa pela prevenção, né? A gente se prevenir, falar sobre assuntos que são importantes na nossa vida como casal, vai ajudar muito na hora do rompimento ou, enfim, das novas reconfigurações. E aí uma coisa também importante, assim, que também aí a gente evita uma certa romantização, eu falo, ok, eu falo isso sorrindo, óbvio que eu sofreria horrores, mas o lugar de tratar isso é na minha psicoterapia, não na minha relação com a Ike, não num processo de divórcio, tratar isso com quem está cuidando de mim nesse momento. E não de que isso vai ser lindo, ai, que lindo, a Ana deixaria a cachorra dela com o marido porque ele é a figura de referência. Isso não quer dizer que não implicaria num sofrimento absurdo para mim. Eu Muito acho que bacana. Muito bacana, se eu entendi bem, você pensa que talvez para pensar previamente em como eu vou estruturar um acordo desse, eu deveria debater numa terapia isso, com uma psicoterapeuta sobre as minhas questões. Entendi. exato. Entendi. Ou não só antes, mas também como eu acho que todo o processo de rompimento de vínculo merece cuidado, merece um acompanhamento psicológico, porque sim, gente, implica é uma reação natural, esperada e desejável diante de todo rompimento, diante do rompimento de todo vínculo, seja simbólico ou por final da vida. Sim. Sabe que agora, pensando, a gente está no caminho da prevenção, né? Pensando, te ouvindo, a gente sempre diz, né? Que o divórcio ele é multifatorial, né? Ele tem, ele tem questões jurídicas, e muitas das vezes as questões jurídicas representam 5% do problema. Mas tem as questões emocionais, tem as questões financeiras, né? Tem as questões emocionais ligadas aos filhos, agora a gente agrega, né, as questões emocionais ligadas aos animais, quando você tem uma família com essa configuração. E aí, para cada campo desse, a gente procura trabalhar num divórcio colaborativo com o apoio do profissional que entende disso, que é especialista, né? Porque o advogado ele tem uma limitação, mesmo sendo colaborativo, eu tenho uma limitação técnica. Eu não consigo ir muito além do que um acolhimento, né? E tentar ajudar o cliente a objetivar aquela questão ali que ele tem emocional, para a gente poder seguir no caminho de resolver a questão. Né? Não é com o pé na porta, mas o meu trabalho tá aqui dando um horizonte para uma solução, né? Jurídica, né? E a solução jurídica quando um casamento se rompe é a formalização do divórcio, né? Porque o divórcio é uma figura jurídica. É um termo comum, mas é uma figura jurídica. É ele que põe fim ao casamento, a comunicação dos bens, enfim, né? Mas quando eu estou diante de um casal que não avança, não avança, é porque tem um nó emocional. Muitas das vezes tem um nó emocional. Ou porque falta muita informação da parte financeira, que são complexas. Então, por isso a gente trabalha num divórcio colaborativo inserindo profissionais. Né? E aí você me fala da figura do veterinário comportamental ou de um profissional do comportamento animal. Né? Eu achei muito bacana a gente pensar que seria um profissional ser inserido, né, quando eu estou diante de dúvidas, né, de uma disputa que envolve um animal de estimação, seja para refutar a minha obrigação, seja para disputa no sentido de eu quero, né, muito esse animal, eu quero estar muito junto com o meu pet. Ou até para acompanhar o bem-estar desse animal durante esse processo. E isso é importante.
Quando você fala profissional do comportamento animal, não necessariamente pode ser um veterinário, pode ser um psicólogo ou não? Porque no Brasil, o que, que acontece? A gente tem a figura do adestrador, do educador canino ou educador felino, que não obrigatoriamente precisa ter uma formação em medicina veterinária, mas tem uma formação em comportamento animal, seja a nível de pós-graduação ou de uma formação a longo prazo. Sim. Ou de um curso de fim de semana, tem também. E você tem, e esse profissional se dedica a ensinar a adequada relação com o animal, a ensinar o manejo com esse animal, passear na guia, estabelecer a rotina, né? Coisas relacionadas ao bem-estar. E você tem a figura do veterinário comportamentalista, que é um médico ou uma médica veterinária com a especialização em comportamento animal e que pode avaliar, diagnosticar e prescrever medicação. Quase fazendo um paralelo, você tem a figura do psicólogo e do psiquiatra. Ah, Fazendo entendi. uma Entendi. analogia. Entendi. Bacana. Acho que isso é nossa, um dado. Espero que quem esteja nos assistindo, que esteja vivenciando um momento crítico desse, né, possa fazer uso, né, se recorrer, né, que tal se a gente conversasse, pedisse um parecer, uma avaliação, uma análise, né, e também tem uma coisa que, já caminhando para o fim da nossa live, mas assim, né, e acho que tem uma complexidade aí no mundo animal, é que ninguém sabe, quando está se divorciando, o que é viver em duas casas, né? Ninguém ainda sabe os custos, os filhos não sabem direito como é que é esse arranjo de convivência, e o que a gente sempre propõe são fazer testes e acordos provisórios, né? Vamos experimentar se vai ser uma semana de ficar na casa de cada um, como que vai ser como vai as contas, né? Vou alugar o apartamento, tudo é um experimento para depois chegar num momento X de um tempo de experiência e durante a negociação, estamos sempre falando de um divórcio respeitoso que está aqui no extrajudicial, que caminha fora do judiciário, né? Não que não possa ser no judiciário, né? Mas a gente experimenta, né? Agora, diante de um animal que não tem o entendimento da experiência, né? É muito mais complexo, né, Ana? É bem mais É muito complexo. mais complexo. E aí, se a gente adicionar isso, não querendo levantar um outro tema que a gente está indo para o fim, mas existe, a ciência já comprova hoje sobre o contágio emotivo entre nós e os nossos animais. Então, a partir do momento que eu não estou bem, e que eu sei que eu não estou bem, eu tenho por obrigação, inclusive moral, de me cuidar, porque eu impacto isso no meu animal. Que não tem o poder de dizer vou a um terapeuta, preciso de uma consulta. Entendi. Bom, caminhando para o nosso fim, te agradeço muito, Ana, por essa conversa. Eu acho que a gente podia ficar horas aqui debatendo, passa muito rápido, né? Vão surgindo questões, assim, a gente faz o roteiro, mas enfim, acaba que vai por outros caminhos. Eu agradeço muito quem nos assistiu. Tem aqui, né, a Genilza falou que live sensacional, quantas informações importantes, você ampliou muito meu olhar sobre esse assunto, né? Tivemos várias pessoas que passaram, eu vi que a minha amiga Cláudia que passou, eu vi que ela falou, olha, muito legal essa live, enfim, que ela sei que ela tem muito bom, assim, ela tem os pets dela lá. Então, espero que essa live, para quem vai nos ver no futuro, para quem nos viu, faça muito sentido, ajude vocês aí a encontrar um caminho de solução respeitoso para vocês, né, para os seus animais. Ana, obrigada por ter aceito esse convite, né? Espero Imagina, contar com você em outras vezes. A Ana Paula aqui está dizendo que foi muito bom saber de tudo isso. Agradeço a todos que estão aqui tomando café com a gente e fica o convite para quem puder nos acompanhar nas próximas lives enfim, vai ficar, quem não puder, vai ficar lá salvo no YouTube. Hoje à tarde, Divórcio Grisalho. À noite, não me recordo, mas está tudo lá no perfil aqui do Divórcio com Respeito, as agendas, tá bom? Obrigada, Ana, de coração, viu? imagina, um beijo, obrigada, espero ter contribuído. Claro, muito. Um grande abraço, viu? Outro, tchau, tchau.